Muito bem, temos uma situação muito interessante. Nos dois lados da balança, temos a nossa massa misteriosa. E agora estou chamando a massa misteriosa de Y para te mostrar que nem sempre ela deve ser chamada de X, mas sim que pode ser qualquer símbolo contanto que possa identificá-lo. Mas tudo isso tem a mesma massa, por isso eu escrevi Y em todos. E também temos algumas caixas de 1 quilo nos dois lados dessa balança. A primeira coisa que eu quero fazer, vamos passo a passo, é tentar descobrir quanto vale essa massa misteriosa. A primeira coisa que eu quero é fazer com que pense se é possível representar isso algebricamente com um pouco de simbologia matemática. Você pode representar o que está acontecendo nessa balança. Aqui tenho 3y em três dessas caixas e a massa total é igual a esse 1y mais, acho que eu tenho, deixa eu ver, tenho 7 caixas aqui, então eu vou te dar alguns minutos para fazer isso. Vamos pensar na massa total aqui. Temos 3 caixas de massa y, então elas terão uma massa de 3y. E temos 3 caixas com a massa de 1 quilo, então elas terão juntas uma massa de 3 quilos. Agora, aqui eu tenho uma caixa com a massa de y quilogramas. Então, esse vai ser meu y. Eu poderia ter escrito 1y, mas não precisa. Y é a mesma coisa que 1y. Então, tenho o y quilograma bem aqui e tenho 7 dessas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo, 7 dessas. Tenho y mais 7 quilos no lado direito. E mais uma vez a balança está em equilíbrio. Essa massa total é igual a essa massa total, portanto podemos escrever um sinal de igual. Assim, isso é um bom ponto de partida. Fomos capazes de representar essa situação da vida real. Sabe, numa época em que as pessoas de fato tinham que descobrir a massa das coisas, se fosse a joalheria ou qualquer coisa assim, eles de fato tinham problemas como esse, e fomos capazes de representá-lo matematicamente. Agora, a próxima coisa a descobrir é: quais são as próximas etapas? Como podemos começar a simplificar isso um pouco? De novo, vou dar alguns segundos para você pensar. Bom, o que é legal sobre álgebra é que, na verdade, há muitos caminhos que podemos tomar. Podemos dizer, bom, por que não tiramos 3 desses blocos amarelos dos dois lados? Isso seria completamente válido. Podemos dizer, bom, por que não tiramos um desses y dos dois lados? Também seria válido e podemos fazer em qualquer ordem. Então vamos escolher uma. Digamos que queremos, em primeiro lugar, tirar um y de cada lado para a gente se sentir mais confortável com todos os y de um lado só. A melhor maneira, se a gente quiser todos os y em um único lado, é tirar um y de cada lado. Lembre-se de que se tirássemos o y de um único lado, a balança ficaria desequilibrada. A balança está equilibrada. O que você fizer de um lado tem que fazer do outro. Então, vou retirar uma massa y dos dois lados. Como isso ficaria algebricamente? Retirei o y dos dois lados, então subtraí y do lado esquerdo e do lado direito. Foi exatamente isso que eu fiz. Tinha uma massa de y quilos, não sei quanto isso é, mas a retirei de lá, retirei aquela caixa, aquele pequeno bloco. E então, com o que eu fico do lado esquerdo, poderíamos pensar matematicamente ou até olhar aqui em cima e ver com o que ficamos. Se tenho 3 de algo e tiro 1 desse algo, fico com 2 desse algo. Fico com 2y bem aqui. E podemos ver. Tinha 3, livrei-me de 1, então fiquei com 2. E ainda tenho aqueles 3 blocos amarelos. No lado direito, eu tinha 1y, tirei esse y, agora não tenho nenhum y. Vemos aqui, mas ainda tenho 7 dos blocos amarelos. Uma vez que tire exatamente a mesma massa dos dois lados da balança, a balança ainda estará equilibrada. Estava equilibrada antes, retirei a mesma coisa dos dois lados, então a balança ainda está equilibrada. Portanto, isso será igual àquilo. Agora, isso está começando a parecer com o que vimos no último vídeo, mas eu vou perguntar, o que podemos fazer a partir desse ponto para simplificar mais? Ou melhor, pense em como podemos isolar esses y no lado esquerdo. Vou te dar alguns segundos para pensar nisso. Bom, se quisermos isolar esses y no lado esquerdo, esses dois y, a melhor maneira é a gente se livrar desse 3. Nos livrarmos desses 3 blocos. Por que não fazemos isso? Vamos pegar 3 blocos desse lado, mas não podemos apenas pegar de um lado se quisermos manter em equilíbrio. A gente tem que fazer desse lado também. Temos que retirar 3 blocos daqui. Estamos subtraindo 3 daquele lado e 3 do lado direito. Então, no lado esquerdo, ficaremos com apenas esses 2 blocos de massa y.
Então, a nossa massa total agora é 2y. Esse 3 menos 3 é zero, e vemos isso aqui. A gente ficou apenas com 2y aqui. No lado direito, nos livramos de 3 dos blocos, então restaram apenas 4. Temos apenas 4. Temos que 2 dessas massas y é igual a 4 quilos. Pelo fato de fazermos o mesmo nos dois lados, essa balança ainda está equilibrada. Agora, como resolvemos isso? Você pode ser capaz de resolver de cabeça. Eu tenho 2 vezes algo é igual a 4. Poderia pensar quanto é isso, mas se quiser manter o que estávamos fazendo antes, vamos pensar nisso. Tenho que 2 de alguma coisa é igual a outro alguma coisa. E se multiplicasse os dois lados por 2? Desculpa. E se multiplicasse os dois lados por 1/2? Ou outro jeito é dividir os dois lados por 2. Se eu multiplicar esse lado por 1/2, se basicamente tirar 1/2 da massa, ou se deixar apenas 1/2 da massa, então terei um bloco aqui. E se eu tirar 1/2 da massa aqui, terei que tirar 2 desses blocos aqui. O que eu fiz? Poderia dizer que multipliquei os dois lados por 1/2. Poderia dizer que dividi os dois lados por 2. No lado esquerdo, fiquei com uma massa de y. E no lado direito, fiquei com uma massa de 4 dividido por 2, que é 2. Mais uma vez, ainda posso escrever o sinal de igual, porque a balança está equilibrada. Fiz exatamente a mesma coisa nos dois lados. Deixei 1/2 do que estava no lado esquerdo e 1/2 do que estava no lado direito. Estava equilibrada antes, 1/2 de cada lado, então estará equilibrada de novo. Acabou! Resolvemos algo que, na verdade, não é tão fácil de resolver, ou pode não parecer fácil logo de cara. A gente descobriu que nossa massa misteriosa y é 2 quilos. E você pode verificar isso. Isso é que é divertido sobre a álgebra. Uma vez que chega a esse ponto, pode voltar e pensar se o problema original que resolvemos faz sentido. Vamos fazer isso. Vamos pensar se o problema original faz sentido. Para fazermos isso, eu quero que calcule, agora que sabemos que a massa é 2 quilos, qual era o total de massa em cada lado. Vamos calcular. Você já tem 2 aqui. Isso é 2 quilos. Vou fazer na cor roxa. Isso é um 2. Esse é um 2, esse é um 2. Logo temos 6 quilos mais esses 3. Temos 9 quilos no lado esquerdo. E no lado direito temos esses 7 mais 2 aqui. 7 mais 2 é 9 quilos. Por isso estava equilibrada. Nossa massa misteriosa, a gente tinha 9 quilos no total nos dois lados.